Muito se falava sobre a questão das asas flexíveis no ano de 2021. Isso acabou gerando grande repercussão e até mesmo muitos disseram que algumas equipes estiveram fora do regulamento da Fórmula 1. Entretanto, no ano de 2022, novas coisas vêm gerando grandes preocupações à FIA. Equipes que podem, de certa forma, burlar o sistema para conseguir ser um pouco mais velozes nesse ano de 2022. Enfim, vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o novo regulamento da Fórmula 1 vem para mudar todo o jogo na categoria. A intenção é justamente fazer com que a categoria se torne mais igualitária, carros mais parecidos e que consigam acompanhar mais de perto os pilotos à sua frente. Mas com isso também vem novas preocupações. Um exemplo disso é justamente a possibilidade de uma nova equipe entrar como dominadora no ano de 2022, utilizando alguns tipos de artifícios para fazer com que seu carro seja mais veloz. Essa realmente é a grande preocupação da FIA com relação à Fórmula 1. E um desses artifícios é justamente a flexibilidade do assoalho, que pode fazer toda a diferença no jogo por vitórias nesse ano de 2022. Mas justamente segundo a FIA, qualquer equipe que utilizar esse artifício especificamente vai acabar perdendo muito nesse ano. Na verdade, ela não vai aturar nenhum tipo de ação que chegue realmente a se aparentar com um possível assoalho flexível nesse ano. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo fontes confiáveis que estão aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria te lembrar de deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e é completamente de graça. Então não esquece, deixe o joinha porque isso ajuda muito a gente. A principal intenção com o novo regulamento é justamente tirar essa grande pressão aerodinâmica que era gerada tanto pela asa traseira dos carros quanto pela asa dianteira. A intenção do novo regulamento é justamente criar um tipo de efeito solo, que tem como principal intenção aumentar a aderência dos carros através do assoalho, ao mesmo tempo que diminui a sujidade do ar. Vamos dizer assim, diminui a turbulência dos carros de Fórmula 1. Dessa forma, diminuindo a turbulência, é óbvio que batalhas mais intensas podem acontecer nesse ano de 2022. Mas justamente esse assoalho que é o grande segredo desse ano. E é justamente a parte onde a maioria das equipes tem procurado tirar o máximo dos carros, justamente na intenção de aumentar a aderência sem muito aumento também do arrasto aerodinâmico. E já é certo que todas as equipes devem utilizar suspensões muito mais rígidas nesse ano de 2022. Mas a grande preocupação da FIA, como eu já disse, é justamente sobre esse assoalho flexível. Aparentemente, a flexibilidade do assoalho poderia auxiliar as equipes a vedar um pouco melhor a parte sob o carro. Isso significa basicamente que se essa parte for um pouco melhor vedada, o ar que passaria por baixo do carro seria acelerado, criando um efeito solo ainda maior do que o previsto pelo regulamento da Fórmula 1 e assim fazendo com que a equipe que utilize desse artifício seja privilegiada e muito no ano de 2022. Mas a FIA já comunicou que está ciente dessa possibilidade, está de olho nas equipes e aparentemente vai sim contatar qualquer tipo de time que esteja utilizando dessa estratégia. É claro que um comunicado não é o suficiente. Na verdade, o comunicado é apenas um aviso, não fala nada sobre possíveis punições ou uma possível exclusão desse artifício no campeonato. Na verdade, as melhores formas que a FIA tem de impedir que esse tipo de coisa possa acontecer nesse ano é justamente através de testes, e que foi justamente o que aconteceu no ano passado, onde ela aumentou o número de testes e possibilidades para que o carro da Red Bull parasse de utilizar aquela asa traseira tão flexível até quando ele chegou ali no GP da Espanha do ano passado. Ou seja, apesar da FIA falar que vai impedir que qualquer coisa nesse sentido aconteça,
é muito difícil averiguar sem que tenha uma regra clara no regulamento. Mas ainda assim, Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, deixou bem claro que existem sim algumas regras que falam sobre isso e que vão sim ser testadas nos novos carros da categoria. A intenção é justamente para que as bordas do assoalho e o difusor dos carros não sejam extremamente flexíveis. E justamente nessa intenção que ele vai aplicar ali esses testes para não permitir essa flexibilidade exagerada dos assoalhos dos carros de 2022. Em relação à flexão do difusor ou das bordas do assoalho, estaremos sempre atentos a qualquer flexibilidade que ocorra e impomos, quando necessário, testes para reduzir tais efeitos e assim por diante. Com o novo regulamento, é inevitável que haja algumas áreas que não foram devidamente previstas. Isso pode ter que ser aprimorado à medida que avançamos. Não hesitaremos em fazer isso, intervir. As regras nos permitem se descobrirmos que algum abuso está ocorrendo em certas áreas. Mas apesar disso, é como eu já disse, apesar de terem partes do regulamento que protegem os diretores de prova de uma possível assoalho flexível ou difusor flexível, essa é uma área muito obscura nos carros de Fórmula 1, muito difícil de ser averiguada, porque existem realmente materiais que fazem com que isso se torne muito mais difícil na categoria. Essa já é uma briga muito antiga entre engenheiros e os próprios criadores do regulamento. Mas segundo Ross Brawn, é muito difícil que as equipes criem esse tipo de artifício na intenção justamente de aumentar o desempenho aerodinâmico nesse ano de 2022. No momento em que há problema, eles começam a levantar suas bandeiras. Assim, a FIA saberá rapidamente sobre quaisquer áreas de preocupação e tenho certeza que poderá lidar com isso rapidamente, da noite para o dia. E exatamente como eu disse, Ross Brawn também falou sobre esse assunto. E segundo ele, como eu mesmo falei, essa questão da elasticidade dos elementos do carro já é uma discussão muito antiga na Fórmula 1 e que já causa problemas na categoria e principalmente para a FIA há muitos anos na Fórmula 1. Acho que a questão da elasticidade aerodinâmica é algo que não podemos evitar na Fórmula 1. Está lá há muito tempo, quando os engenheiros começaram a apreciar os ganhos de desempenho que poderiam advir da construção de flexibilidade em várias partes do carro. É algo que a FIA sempre teve que se manter um passo à frente, mas os regulamentos permitem uma resposta rápida e com todas as análises possíveis você pode entender rapidamente o que as equipes estão fazendo. E justamente esse efeito solo gera como principal consequência a altura dos carros um pouco maior, o que pode ser um grande problema para os pilotos. Essa altura, que deverá sim ser um pouco mais estável, deve causar uma pilotagem muito mais bruta, muito mais brutal de certa forma e consequentemente muito mais difícil, o que era justamente o mesmo problema dos pilotos da década de 80 na Fórmula 1, efeito solo e uma suspensão mais rígida e alta, o que causava assim uma pilotagem muito mais complicada do que a dos últimos anos da Fórmula 1. Mas realmente apenas essa suspensão não vai ser o suficiente para segurar as equipes e fazer com que os engenheiros parem de olhar as possíveis brechas do regulamento da Fórmula 1. Na verdade, sempre existem possibilidades inúmeras de realmente os carros acabarem utilizando partes do regulamento mais obscuras. Acontece isso desde o início da Fórmula 1. Ano passado nós pudemos ver, inclusive, que mesmo com o regulamento falando sobre a proibição de asas flexíveis, a Red Bull acabou podendo utilizar esse tipo de artifício até o GP da França, quando a Fórmula 1 começou a averiguar de forma mais coerente essa parte do regulamento. Mas até lá, ela pôde aproveitar dessa área mais obscura, dessa brecha no regulamento da Fórmula 1. Mas enfim, o que você acha sobre isso tudo? Você acha que uma equipe pode trazer mesmo um assoalho diferenciado nesse ano de 2022? Você acha que isso é possível, que isso pode fazer a diferença e fazer com que uma equipe seja mais dominante do que as outras? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto. Para ser bem sincero, eu acho que é importante nós lembrarmos dos anos anteriores da categoria. A Mercedes, na verdade, é uma equipe que sempre busca muito desempenho através do assoalho do seu carro.
Situação essa que acabou gerando, sim, alguns tipos de problemas no ano de 2021 da Fórmula 1, mas que aparentemente já foram solucionados nesse ano de 2022. Acredito eu que a Mercedes pode sim trazer artifícios diferentes das outras equipes, já que ela já tem mais experiência nesse assunto. Mas é claro que Red Bull, Ferrari, Alpine, McLaren, Aston Martin e outras equipes do grid talvez não fiquem para trás, até porque elas também têm certo know-how nesse sentido. E a Red Bull tem alguns tipos de produtos, alguns tipos ali de materiais que já tem essas qualidades ali de flexibilidade, como aconteceu na asa traseira dela. Ou seja, já tem estudos nessa área. Acredito eu que vai ser uma área problemática nesse ano de 2021, pelo menos se fosse para eu apostaria em problemas nessa questão, pelo menos quando a gente pensa na FIA tendo que averiguar as equipes. Mas como eu já disse, você pode ter uma opinião diferente da minha, inclusive comenta aqui embaixo o que você pensa, e se você gostou desse vídeo, curtiu a análise desse canal, não esquece, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!